Vanderléa, um nome não apenas associado à sua voz incrível, mas também a um estilo distinto da música brasileira dos anos 60 e 70. Reconhecida como uma das cantoras femininas mais notáveis de sua geração, ela se destaca não apenas por seu talento, mas também por seu charme, sedução e resiliência ao longo de sua carreira. Ao longo de várias décadas, Vanderléa conquistou os corações do público, desde o palco da música até a televisão, com músicas atemporais e uma imagem sempre radiante. No entanto, por trás do brilho e da fama, sua vida não foi isenta de tristeza e perdas. Agora, aos 80 anos, Vanderléa finalmente decidiu compartilhar as histórias pessoais que manteve ocultas por tantos anos. Neste vídeo, exploraremos a jornada de Vanderléa pela vida. Desde os primeiros dias de construção de sua carreira, as dificuldades que enfrentou, até as verdades que ela só ousou admitir em seus últimos anos. Os segredos que antes nos deixavam adivinhar agora estão sendo revelados, oferecendo uma nova perspectiva sobre uma lenda da música brasileira. Os primeiros passos para se tornar uma lenda. Vanderléa, um dos ícones musicais mais queridos do Brasil, percorreu uma jornada cheia de desafios e triunfos que a levaram ao status de lenda. Nascida e criada no Rio de Janeiro, Vanderléa desenvolveu uma profunda paixão pela música desde jovem, apesar de não vir de uma família rica. Foi esse amor pela música que abriu portas para ela, permitindo-lhe descobrir e cultivar seu talento. Com apenas 15 anos, Vanderléa impressionou os produtores musicais, rapidamente se tornando uma estrela em ascensão no cenário musical brasileiro. Sua entrada no mundo da música foi nada menos que serendipitativa, e sua voz poderosa, combinada com sua presença magnética no palco, cativou a atenção do público em todo o Brasil. Ela não era mais apenas uma adolescente, era uma força a ser reconhecida. Os primeiros anos de Vanderléa na música pavimentaram o caminho para uma carreira que se estenderia por décadas e influenciaria gerações de amantes da música brasileira. No entanto, essa jornada não foi isenta de obstáculos, e Vanderléa teve que trabalhar duro para se estabelecer em uma indústria altamente competitiva. Contudo, sua persistência e compromisso com sua arte eventualmente a tornaram uma das artistas mais queridas e influentes do Brasil. Um dos pontos de virada mais significativos na carreira de Vanderléa ocorreu quando ela se juntou ao movimento Jovem Guarda, surgindo na década de 1960. Esse movimento musical foi fortemente influenciado pelo rock e pop americano e marcou uma nova era na música brasileira. O Jovem Guarda não apenas introduziu um som fresco, mas também reformulou o cenário musical do país. Vanderléa tornou-se uma parte integral deste movimento ao lado de dois dos músicos mais icônicos do Brasil, Roberto Carlos e Erasmo Carlos. A entrada de Vanderléa na Jovem Guarda foi como um raio que ilumina a noite, imediata, vibrante e inesquecível. Ao lado de Roberto Carlos e Erasmo Carlos, ela trouxe um frescor que misturava a rebeldia juvenil com a alma carioca, conquistando uma legião de fãs que lotavam shows e colavam o ouvido no rádio para ouvir seus sucessos. Músicas como Quero que Vá Tudo pro Inferno e Para o Casamento não eram só hits, eram hinos de uma geração que queria se expressar, amar e viver com intensidade. Vanderléa, com sua voz aveludada e uma energia que parecia não ter fim, tornou-se o rosto feminino desse movimento. Uma diva que cantava o amor e a liberdade com uma autenticidade rara. Mas nem tudo eram flores. Por trás dos holofotes, Vanderléa enfrentava os desafios de ser mulher numa indústria dominada por homens. A pressão para manter a imagem de menina perfeita da Jovem Guarda, aliada às longas turnês e às expectativas do público, cobrava um preço alto. Ela precisava ser impecável, a maquiagem sempre no ponto, o sorriso sempre pronto, a voz sempre afinada. E ainda assim, havia quem duvidasse de sua capacidade, quem a reduzisse a apenas a namoradinha do Brasil. Vanderléa, porém, nunca se deixou abalar. Com uma força que vinha de dentro, ela transformava cada crítica em combustível para seguir em frente, provando, show após show, que era muito mais do que um rostinho bonito. Nos anos 70, quando a Jovem Guarda começou a perder fôlego, Vanderléa mostrou que não era artista de uma só fase. Ela se reinventou mergulhando em outros estilos como a MPB e a bossa nova, e colaborando com grandes nomes da música brasileira. Gravou álbuns que misturavam romantismo com uma pitada de sofisticação, conquistando até quem antes torcia o nariz para o pop juvenil dos anos 60. Foi nessa época que ela lançou Samba em Prelúdio, uma interpretação tão emocionante que até hoje arrepia quem escuta. Vanderléa não só acompanhava as mudanças do tempo, ela ajudava a moldá-las. Mas a vida pessoal de Vanderléa nem sempre acompanhou o brilho de sua carreira. Nos bastidores, ela enfrentou perdas que marcaram sua alma.
O fim de um casamento conturbado, a morte de amigos próximos e os desafios de criar filhos sob os olhares do público foram fardos que ela carregou em silêncio. Por muito tempo, Vanderléa guardou essas dores para si, protegendo sua privacidade com a mesma elegância que exibia no palco. O público não precisa saber de tudo, ela dizia em entrevistas, com um sorriso que escondia mais do que revelava. Agora, aos 80 anos, Vanderléa decidiu que é hora de abrir o coração. Em sua autobiografia recém-lançada, Além da Canção, ela conta não só os triunfos, mas também as cicatrizes. Revela os momentos em que pensou em desistir, as inseguranças que a acompanharam mesmo nos dias de glória e até um romance secreto que chocou os fãs mais atentos. Escondi muito de mim mesma por medo de não ser aceita, ela escreve. Mas hoje sei que minha verdade é o que me faz ser quem sou. O livro, assim como sua vida, é um convite à reflexão. Vanderléa não é só uma lenda da música brasileira, é uma mulher que enfrentou o mundo com coragem, que transformou dor em arte e que mesmo após décadas continua inspirando. Sua voz, que já embalou tantas gerações, agora ecoa em palavras, contando uma história que é ao mesmo tempo única e universal. E como ela mesma diz no final do livro, com aquele jeitinho carioca que nunca perde o charme, a música me salvou, mas fui eu quem escolhi viver. Os anos 80 chegaram como uma onda avassaladora, trazendo sintetizadores, cabelos volumosos e uma nova vibe na música brasileira. Para muitos artistas da geração de Vanderléa, essa década foi um teste de fogo. Ou você se adaptava às mudanças, ou corria o risco de ficar para trás. Vanderléa, sempre uma camaleoa, não pensou duas vezes. Ela abraçou o desafio com a mesma garra que a levou ao estrelato na Jovem Guarda, mas dessa vez com um toque de maturidade. Seus álbuns dessa época, como Luz do Meu Caminho, 1983, mostravam uma artista mais introspectiva, com letras que falavam de amor, saudade e resiliência. A menina rebelde dos anos 60 agora era uma mulher que cantava as dores e alegrias de uma vida vivida intensamente. Mas nem tudo foi fácil. A indústria musical dos anos 80 era implacável, especialmente para mulheres que já não eram mais novinhas. Vanderléa, então na casa dos 40, enfrentou o preconceito de uma sociedade que valorizava a juventude acima de tudo. Você já não tem idade para isso, ouviu de alguns produtores. O público quer algo novo, diziam outros. Ela, porém, nunca foi de baixar a cabeça. Com um brilho nos olhos e uma risada que desarmava qualquer crítica, Vanderléa respondia: novo? Eu sou atemporal. E provava isso em cada show, lotando casas de espetáculo com fãs que atravessavam gerações? Dos jovens que dançavam suas músicas nos bailes aos mais velhos que cresceram com seus sucessos. Foi também nos anos 80 que Vanderléa deu um passo ousado, entrou de cabeça no mundo da televisão. Convidada para apresentar um programa musical na Rede Globo, ela trouxe seu carisma natural para as telas, entrevistando grandes nomes da música e mostrando seu lado mais descontraído. O som do Brasil virou febre e Vanderléa se tornou não só uma voz, mas também um rosto querido nas noites de sábado. No palco do programa, ela cantava, dançava e contava histórias com uma espontaneidade que fazia o público se sentir em casa. Era como se eu estivesse conversando com amigos na sala de estar, ela lembrou anos depois. O programa durou 3 temporadas e deixou saudades, mas também abriu portas para novos projetos na TV, incluindo participações em novelas e especiais. Nos anos 90, porém, Vanderléa enfrentou um dos períodos mais difíceis de sua vida. A morte de sua mãe, com quem tinha uma relação extremamente próxima, abalou seu mundo. Ao mesmo tempo, a indústria musical estava mudando rápido, com o axé e o pagode dominando as paradas. Pela primeira vez, Vanderléa se sentiu deslocada. Eu olhava pro rádio e pensava, onde eu encaixo nisso tudo? Ela confessou em sua autobiografia. A dúvida levou a um hiato de quase 2 anos, um tempo que ela usou para se reconectar consigo mesma. Morando temporariamente em uma casa simples no litoral de Búzios, Vanderléa passou dias escrevendo, caminhando na praia e redescobrindo o que a fazia feliz. Foi lá que nasceu a inspiração para Maré Cheia, 1997, um álbum que muitos consideram sua obra-prima. Maré Cheia foi um divisor de águas. Com arranjos que misturavam MPB, jazz e toques de música nordestina, o álbum trouxe Vanderléa de volta ao centro do palco. A faixa título, uma balada sobre renascimento, tocou o coração de quem ouviu. É como se ela estivesse cantando minha própria história, dizia um fã em uma crítica na revista Veja. O disco não só ganhou prêmios, mas também marcou o retorno triunfal de Vanderléa aos grandes palcos. Com uma turnê que lotou o Canecão no Rio e o Memorial da América Latina em São Paulo,
Aos 50 anos, ela provou que ainda tinha muito a dizer e a cantar. Esse retorno também veio com uma Vanderleia mais aberta sobre sua vida pessoal. Pela primeira vez, ela falou publicamente sobre suas lutas com a depressão após a perda da mãe e sobre a pressão de ser um ícone. Em entrevistas, ela se mostrava vulnerável, mas nunca frágil. A vida me derrubou algumas vezes, mas eu sempre soube como levantar, disse em um programa de TV. Essa honestidade conquistou uma nova geração de fãs que viam nela não só uma estrela, mas uma mulher real de carne e osso. Nos bastidores, Vanderleia também encontrou um novo amor. Seu relacionamento com o músico e produtor João Mendes, 12 anos mais jovem, gerou fofocas na imprensa, mas ela nunca se importou. O amor não tem idade e ponto final, declarou com seu jeito direto. João trouxe leveza à vida dela, e juntos eles colaboraram em projetos musicais que misturavam o clássico com o contemporâneo. O casamento dos dois, em 1999, foi uma cerimônia discreta na praia de Copacabana. O ano 2000 chegou com Vanderleia no auge de sua maturidade artística. Aos 55 anos, ela não era mais apenas uma cantora, era um símbolo da cultura brasileira. Uma ponte entre gerações que unia os fãs nostálgicos da jovem guarda aos jovens que descobriam sua música em plataformas digitais incipientes como o finado Napster. A turnê de Maré Cheia ainda ecoava, e Vanderleia aproveitou o embalo para lançar Vento Novo, 2002. Um álbum que trouxe colaborações ousadas com artistas da nova geração como Lenine e Marisa Monte. O disco era uma celebração da diversidade musical do Brasil, com faixas que iam do samba ao pop, passando por toques de eletrônica. A crítica adorou e o público mais ainda. Vanderleia não envelhece, ela evolui, escreveu a Folha de São Paulo na época. Mas o sucesso não veio sem custos. A agenda lotada com shows no Brasil e no exterior começou a pesar. Vanderleia, que sempre se orgulhou de sua energia inesgotável, percebeu que o corpo já não acompanhava o ritmo de outrora. Durante uma apresentação em Lisboa, em 2003, ela desmaiou no palco, assustando fãs e equipe. O diagnóstico foi exaustão, e os médicos foram categóricos. Ela precisava desacelerar. Para uma mulher que viveu a vida a 1000 por hora, a ideia de tirar o pé do acelerador parecia um insulto. Mas João Mendes, seu marido e parceiro musical, foi seu porto seguro. Você não precisa provar nada para ninguém, amor. Seu legado já é eterno, ele dizia. Com o apoio dele, Vanderleia tirou um ano sabático, algo inédito em sua carreira. Esse período de pausa, passado entre o Rio de Janeiro e uma temporada em Salvador, foi transformador. Vanderleia se dedicou a projetos pessoais que sempre adiou. Aprendeu a pintar, escreveu poesias que mais tarde virariam letras e se envolveu com causas sociais, especialmente a educação musical para jovens de comunidades carentes. Ela fundou o Instituto Som do Futuro, uma ONG que oferecia aulas gratuitas de música e instrumentos para crianças e adolescentes. A música me salvou e eu quero que ela salve outros, dizia ela com os olhos brilhando. O instituto, que começou pequeno, logo ganhou apoio de artistas e patrocinadores, tornando-se uma referência no Rio. O retorno aos palcos, em 2005, foi um marco. Vanderleia celebrou seus 60 anos com um show antológico no Maracanãzinho, transmitido ao vivo pela TV, intitulado 60 anos de canção. O evento reuniu amigos como Roberto Carlos, Caetano Veloso e até a então novata Anitta, que cantou um dueto emocionante de Quero que vá tudo pro inferno. O público, de adolescentes a avós, cantava em uníssono, provando que o carisma de Vanderleia era atemporal. Ela subiu ao palco com um vestido vermelho vivo, brincando, 60 anos, e ainda dou trabalho. A crítica chamou o show de uma aula de história da música brasileira, e o DVD da apresentação virou um dos mais vendidos do ano. Nos anos seguintes, Vanderleia equilibrou a carreira com uma vida mais tranquila. Ela escolhia projetos com cuidado, focando em qualidade e não quantidade. Gravou um álbum acústico, Desplugada 2008, que revisitava seus clássicos em versões intimistas, e participou de festivais internacionais, levando a música brasileira para lugares como Japão e Austrália. Mas nem tudo era calmaria. Em 2010, João Mendes foi diagnosticado com câncer, uma notícia que abalou Vanderleia profundamente. Ela pausou quase todas as atividades para cuidar dele, passando meses entre hospitais e a casa do casal. João faleceu em 2011, deixando um vazio que Vanderleia descreveu como uma nota que nunca mais vai soar. A dor da perda, porém, não a definiu. Vanderleia voltou à música como forma de cura, lançando para João 2013, um álbum dedicado ao marido. As faixas carregadas de emoção falavam de amor, saudade e esperança.
A canção Ainda Te Vejo virou um hino para quem já perdeu alguém querido, com versos como: teu sorriso é luz que não apaga, mesmo na noite, ele me abraça. O álbum foi um sucesso de crítica e público, e Vanderleia ganhou o Grammy Latino de Melhor Álbum de MPB, um reconhecimento que ela dedicou a João em um discurso emocionado. Ele sempre acreditou em mim, mesmo quando eu duvidava. Esse prêmio é nosso. Nos anos 2010, Vanderleia também se tornou uma voz ativa nas redes sociais, algo surpreendente para uma artista de sua geração. Com a ajuda de sua neta Clara, ela criou um perfil no Instagram, onde compartilhava histórias de bastidores, fotos antigas e reflexões sobre a vida. Seus posts, sempre com legendas cheias de humor e sabedoria, viralizavam. Aos 70, aprendi a tirar selfie. Quem diria? Brincou em um vídeo que teve milhões de visualizações. Essa proximidade com os fãs mais jovens reforçou sua relevância, e ela passou a ser chamada de Avó do Brasil, um apelido que ela adorava. Com direito a um show improvisado que virou lenda entre os amigos. E aí galera, espero que vocês tenham curtido mergulhar nessa história incrível de uma lenda da música brasileira. Se emocionou, se inspirou ou quer saber mais sobre outras trajetórias que marcaram época, deixa aquele like maroto. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Conta aqui nos comentários, qual momento dessa jornada te tocou mais? Até a próxima, porque a música nunca para.